Hoje pessoal farei uma grande batalha entre Z vs Ajum. Bom pessoal, vamos começar pelo Z. Z é um personagem que eu criei normalmente. Ele chamado pelo nome de God ou Godfather, ou até Igfather Ultimate God. Ele é o criador de todo o meu verso, tendo criando a humanidade, e o pai do primeiro ser vivo do verso a ajudar na criação de todos os omniversos, além de possivelmente ter ajudado, se não criando Dragon Voro de poder destrutivo. Raigol Terversal, possivelmente Tier 0. Ele criou o céu que transcende o universo, sendo que omniversos têm dimensões que se transcende, sendo cada dimensão transcendente. Criou Lúcia, que sustenta o inferno com o próprio poder dela, sendo que a dimensão mais baixa do inferno já transcendente o conceito de tempo e espaço, sendo que o próprio inferno tem dimensões que se transcende. Z também é superior a Nightmare, que existe no vazio primordial, um vazio que não existe nada e que transcendente o reino dos pesadelos, uma dimensão composta por infinitas dimensões, sendo que cada dimensão se transcende, sendo que a mais fraco transcendente as dimensões normal do universo, superior a Miguel, que poderia derrotar Lúcia com um mísero pensamento. Criou o paraíso que transcende o próprio céu, sendo que o céu transcende o limbo que transcende o inferno que transcende o reino dos pesadelos que transcende o universo, que possui camadas infinitas e ou níveis dimensionais em um nível conceitual ou existencial, normalmente sendo retratados como abstrações inteiramente externas que estão fora das aplicações de dimensionalidade espaço-temporal, como uma constante definida pela física em qualquer nível. Velocidade onipresente, afirmou para Caim, que está em todos os lugares da existência. Existência. Raigol Terversal, possivelmente Tier 0. Equipamento padrão: faca e pistola, máscara, inteligência quase onisciente, poderes e habilidades. Deformação da realidade, quase onisciência, onipresença, existência além dimensional. Tipo 2, manipulação do enredo, ressurreição, criação, cura, rompendo a quarta parede, manipulação conceitual, manipulação de probabilidade, telepatia, manipulação do tempo, apagamento de existência, manipulação empática, manipulação da alma, imortalidade. Tipos 1, 2, 3, 5 e 9. Agora a vez de Ajum. Na época em que Maria presidia o trono como o quinto céu, um grupo de cultistas que ficava entediado com a felicidade que ela produzia durante o ciclo de reencarnação que ela criou decidiu tentar substituí-la por um novo Deus. Comprando um menino que não reagia a estímulos externos, eles deram a esse menino o título divino de Ajum antes de mumificá-lo enquanto ele ainda estava vivo e enterrá-lo em um mausoléu quíntuplo que não permitia que uma lasca de luz penetrasse nele. Mas a alma de Ajum era muito mais poderosa do que qualquer um dos cultistas imaginava. O mundo ou suas sensações não importavam para ele e ele apenas buscava o sentimento de solidão. Mas foi ele mesmo negado que, desde a sensação fantasma do irmão gêmeo que ele absorvia no ventre de sua mãe, simplesmente conhecido como o tumor, continuava a irritá-lo. Assim, essa personificação de amor próprio e narcisismo começou a atacar à medida que sua alma ascendia à divindade. Confundindo o sentimento dos restos de seu irmão gêmeo com o toque do quinto céu, ele agarrou o trono à força e matou todos os deuses existentes, exceto Renfuji. A partir de então, ele continuamente tentou promulgar sua lei para alcançar o isolamento total, com seus esforços apenas sendo interrompidos pela luta desesperada de Ren, agora conhecido como Tenma Yato. Poder destrutivo. Tier 0. Ajum possui uma quantidade imensurável de Taikyoku ou Taiji, conhecido em Jizirai como Atzilut. É o início de todas as coisas, a raiz, início original primeiro ou início de todos os começos, além de todos os conceitos, transcendendo até mesmo a dualidade. É a fonte do poder dos deuses Adou e Godou, embora já existisse antes da criação do trono. Taikyoku é fundamental em relação a qualquer forma de existência. Portanto, Taikyoku é a raiz de todas as coisas e fenômenos. Aqueles que alcançaram o Taikyoku são transcendentes em relação a qualquer forma de existência, qualquer forma de informação, qualquer forma de dualidade, qualquer forma de espaço-tempo, independentemente de sua complexidade ou tamanho. É a raiz, ou o início de todos os começos, a gênese primordial de toda a criação. É até a fonte do Lianjie.
Taikyoku é o estado supremo último de potencial ilimitado, a unidade antes da dualidade. Absoluta é a emanação da alma, que está além da estrutura dimensional limitada da realidade, representando uma lei cósmica que repinta toda a realidade para si, de acordo com o desejo do próprio. A singularidade é uma lágrima na realidade para o trono onde a divindade reside, e um abismo infinito de Taikyoku incolor, que só pode ser entendido e interagido por deuses. É um lugar que dá origem a leis naturais e novas ideias e conceitos, onde as sombras dos deuses do passado residem para proteger o trono daqueles que procuram usurpá-lo. É um lugar onde as leis da física não se aplicam, e toda a criação se funde em uma androgenia singular. Assim, o processo de perfuração pode ser comparado à queda para lugar nenhum. Embora, apesar de não ser efetuado pelo Absolute Tai, ainda está sob o domínio de Deus. É descrito como o que está sob a lona do mundo. Singularidades podem variar em profundidade, e um Deus de maior força pode tornar uma singularidade incomensuravelmente mais profunda do que outra mais fraca que ela. Portanto, é preciso muito mais para atravessar. Deve-se perfurar cada vez mais profundamente na singularidade, por meio de sua lei, a fim de chegar onde reside o trono. Singularidades nascem da colisão de leis entre dois deuses. Adou é descrito como dois pincéis, continuamente pintando sobre a tela, substituindo um ao outro. E com cada nova camada de tinta, a tela se desgasta mais e mais. Isso continua até que o canvas se solte, não deixando nada além de um restante. O que leva ao vazio de sem cor que está abaixo dele. Esse vazio é a singularidade. O trono ou trono Taikyoku existe como a fonte de toda a realidade, onde a lei de Deus, conhecida como Absolute Tai, emana para fora através de universos infinitos, é a raiz da criação e a fonte de todos os fenômenos. Ele existe em um espaço especial, hiperdimensional, pensado como uma dimensão superior sem o próprio conceito de tempo. Está acima de tudo do domínio de Deus, atuando como um núcleo do passado, do presente e do futuro, bem como de uma infinidade de universos paralelos. Toda a criação está abaixo dele, e é hierarquicamente superior a toda e qualquer extensão da singularidade. O trono é sentado por um deus Adou, e, devido à sua natureza, apenas um poderia existir de cada vez, pois duas leis se sobrescrevem. Os deuses Adou por sua própria natureza não podem coexistir sem romper a estrutura da realidade. Existiram 7 deuses Adou, cada um com um nome de céu. É o principal MacGuffin de todo Shinzabansho, em torno do qual giram todos os eventos da série. É uma estrutura hiperdimensional e atemporal que não pode ser descrita por qualquer linguagem, contendo as sombras dos deuses Adou antepassados e governando toda a existência. Os deuses transcendem completamente a singularidade, cujo tamanho corresponde com a profundidade interior do Deus do trono, podendo atingir níveis infinitos, cada um transcendendo o último, que por sua vez transcende completamente o multiverso, não importando quantas camadas qualitativas ele possa terça-feira. Mesmo para o Deus mais fraco com o Taikyoku, uma estrutura além do espaço-tempo e da singularidade, e que governa toda a criação, como o trono, não passa de uma ferramenta, e mesmo assim, um Deus com 2 Taikyoku sempre reinará absoluto em relação ao Deus com um Taikyoku. Como eu expliquei, o Taikyoku e a origem de todas as coisas, conceitos e fenômenos, bem como governando reinos transcendentes como a singularidade, trono Ichvili Ichbeach, os usuários de Taikyoku transcendem e governam o trono, e transcende a singularidade que é Raigun, pois a singularidade é o branco externo cujo transcende totalmente a criação e as camadas que a compõem. E é por esse motivo que todos os deuses pegam Tier 0. Ajum como um deus Adou, ele tem a habilidade de pintar sobre toda a criação com sua lei, e ele transcende toda a criação, incluindo toda e qualquer extensão da singularidade transcendente e não dimensionada. Mesmo com a infinitude da singularidade sendo como mera ficção comparada ao seu ser, seu poder é incomparável em toda Shinzabansho, pois mesmo para um deus de um Taikyoku trono nada mais é do que uma ferramenta em criação, mas uma tela na qual pintar sua lei. Mas ele fica de pé acima de todos eles, alcançando um Taikyoku imensurável, que transcende o conceito de um valor numérico para discerni-lo. Tenma Yato afirmou que comparado a Ajum, ele é apenas um humano normal, pois a transcendência era tão grande que a diferença entre o Taikyoku de Yato de 100 e a existência material limitada dos humanos é insignificante, quase inexistente.
Ele pode esmagar todos os deuses com um dedo. Então ele pegaria o Tier 0 muito acima da Bezeline com facilidade. Velocidade. Quase onipresente normalmente. Onipresente em seu próprio território. Resistência. Tier 0. Equipamento padrão. Nenhum. Inteligência. Vê o mundo através de seu próprio Taikyoku, tornando-o quase onisciente, e também conhece as capacidades de todos os deuses Adou cujas leis foram registradas dentro do trono, embora ele não possa usá-las adequadamente devido a como sua lei conflita com as deles. No entanto, Ajun é louco, extremamente egocêntrico e arrogante e geralmente não consegue se concentrar em nada além de si mesmo. Poderes e habilidades. Manipulação empática e manipulação moral. A manifestação de sua lei faz com que todos matem os outros por causa de seu narcisismo. Sua pressão aparentemente derruba a vontade dos oponentes de se opor a ele. Mente manipulação e manipulação do medo. Sua sede de sangue cria uma pressão imensa e insuportável sobre as mentes dos outros e os torna incapazes de agir contra ele. Eliminação de existência e negação de regeneração. O seu olhar parece criar uma lei que diz aos outros para morrerem, fazendo com que os prejudicados por ele não consigam se regenerar naturalmente. Impede a recuperação do vigor todos anteriores, além de transmutação, manipulação de insetos, convocação, criação do buraco negro, domínio da lança, parada do tempo, todas as habilidades básicas menos o nível de poder reativo, manipulação da alma, manipulação dimensional, manipulação de sonhos e manipulação da matéria, imortalidade, tipos 2, 9, 11, intangibilidade, tipos 2 e 6, manipulação conceitual, regeneração, manipulação da nulidade, manipulação do tempo, manipulação espacial, manipulação da causalidade, manipulação gravitacional, manipulação dos paradoxos, manipulação cósmica, manipulação estelar, manipulação da informação e manipulação da probabilidade, criação de buracos negros, Danmaku, telecinésia, teletransporte e destruição. Vencedor. Ajun tem mais poder destrutivo e velocidade e resistência. Resumindo, ele só